Estamos de volta com o Código de Honra, um programa em parceria do Instituto dos Advogados de São Paulo com o Tribunal de Justiça de São Paulo. Hoje falando com o advogado Alex, que eu no começo do programa não apresentei devidamente, mas sempre é tempo. Ele é professor lato sensu no Mackenzie e na pós-graduação lato sensu e formado com doutorado pela USP de São Paulo. Alex, a gente está falando dos honorários de sucumbência, dos honorários advocatícios, e nós estávamos falando sobre as diferenças principais que aconteceram com relação aos dois códigos de processo civil, o de 73 e o de 2015. Comparativamente, você já nos deu alguns exemplos. Sobrou mais alguma coisa que você... Sobrou sim, Ana. Eu vejo como 3 pontos principais que foram temas inovadores no Código de Processo Civil, que bem ou mal acabou por acompanhar uma evolução jurisprudencial ou uma evolução dos anseios da sociedade, dos órgãos de classe, da advocacia, em relação à fixação dos honorários. O primeiro desses temas é a fixação de uma regra geral na fixação dos honorários de sucumbência pelo magistrado. Ou seja, se pegarmos o CPC de 73, o magistrado deveria fixar entre 10% e 20% sobre o valor da causa, sobre o benefício econômico da causa, somente nas ações condenatórias, nas sentenças condenatórias. O que eu quero dizer com isso? O autor da demanda propôs uma demanda de R$100 mil e essa ação foi julgada procedente. O advogado dele faria jus ao montante de entre 10% e 20% sobre essa condenação. Só que se essa mesma demanda fosse julgada improcedente, o advogado do réu não faria jus ao mesmo montante de honorários. Essa regra de 10% a 20% valeria só para, no caso da procedência e de uma sentença condenatória. Então, em caso de extinção ou improcedência, o artigo 21 do CPC de 73 determinava, e o parágrafo 4º também do artigo 20 do CPC de 73, determinava que o juiz deveria fixar os honorários por equidade. Então, na prática, o que acontecia? Os autores das demandas, muitas vezes, promoviam pedidos exorbitantes, pedidos desgrudados da realidade, fora da realidade, já sabendo que não haveria maiores consequências naquele pedido, é o chamado, no jargão popular, vai que cola, né? Infelizmente. E que o Código agora de 2015 veio, de alguma maneira, tentar afastar essas demandas, esses pedidos, melhor dizendo, aventureiros. Por quê? Porque agora a regra também vale para o advogado do réu. Seja a ação julgada procedente ou seja ela julgada improcedente, ou o processo extinto por carência de ação, ou seja, aquela ação não deveria existir, o advogado do réu também vai fazer jus aos honorários no patamar de 10% a 20% sobre o benefício econômico que ele propiciou ao cliente. Qual o benefício econômico nesse mesmo exemplo? Eu defendi um réu cujo pedido contra ele era de R$100 mil. Essa ação foi julgada improcedente. Eu, advogado do réu, promovi a esse cliente um benefício econômico de R$100 mil. Então é sobre esse valor que a parte contrária, o autor da demanda, vai ser condenado ao pagamento. Certo? E também, caso esse benefício econômico não seja mensurável, seja de difícil verificação, o Código já dá a alternativa de saída, que então vamos pegar o valor atualizado da causa. Então, isso, de alguma forma, deixou estabilizada e deixou de uma forma equânime a regra de distribuição dos ônus e de atribuição da responsabilidade sobre honorários de sucumbência. E o juiz, então, diante de uma causa, seja para o autor, seja para o réu, contra aquele que perdeu a ação, deverá fixar os honorários entre 10% e 20% do valor da causa, do benefício econômico da demanda ou do valor da condenação. Esses 3 elementos sempre com base em 4 elementos objetivos. Não basta o juiz, neste caso quero fixar 10%, ou acho que devo fixar 15%, ou indo mais além, quero fixar 20% porque não gostei da parte. Não é isso, ele tem critérios objetivos previstos no parágrafo 2º do artigo 85 do CPC. Esses critérios também já existiam no CPC de 73, que são critérios práticos. Então, o primeiro deles, o grau de zelo do profissional, se o profissional, o advogado, foi zeloso
não perdeu prazo, cumpriu com as suas obrigações dentro do processo. Esse é um dos critérios. São critérios que devem ser analisados de uma forma composta. 2, a natureza jurídica da demanda, se era uma causa complexa ou se era uma causa simples. 3, o local da prestação de serviços. Esse é o critério que cada vez mais está diminuindo de peso nessa formulação dos honorários, porque em razão do processo digital. Hoje não é mais necessário o deslocamento dos advogados até a comarca para fazer o acompanhamento do processo. Hoje, com os autos eletrônicos, o advogado acessa a íntegra do processo do seu escritório, do seu computador. Então, esse elemento tem perdido força. E o quarto elemento diz respeito aí ao tempo que o advogado despendeu para a realização do seu trabalho, ou seja, quantos anos ou qual o tempo que ele demorou para executar o seu trabalho. Então, a partir desses 4 elementos objetivos, o juiz deve fixar os honorários entre 10% e 20% sobre o valor da causa. Alex, e o tratamento que vem sendo dado na jurisprudência para os casos de valor exorbitante? Isso. Eu acho, Ana, que esse é o tema mais efervescente aí, depois já decantados aí 2 anos de vigência do CPC de 2015, sobre o tema dos honorários, sem dúvida esse é o mote, aí, o tema de maior visibilidade. Por quê? Porque há no artigo 85, em seu parágrafo 8º, uma determinação que, para aquelas causas cujo valor é irrisório, o valor é ínfimo, ou não é possível se aferir o benefício econômico dessa demanda, o legislador determina ao juiz que fixe, então, os honorários a partir de uma regra de bom senso, de uma regra de equidade. Ele manda fixar com base na equidade. Cai no subjetivismo do magistrado. Então, essa norma legal vem sendo utilizada por alguns magistrados de primeira e segunda instância, aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo, o tema está bem dividido, também como regra para afastar a incidência de honorários considerados exorbitantes. Ou seja, uma norma expressamente voltada para que os honorários não sejam ínfimos, também vem sendo utilizado para que os honorários não sejam exorbitantes à parte vitoriosa. No caso contrário. Naquelas causas cujo valor da demanda é muito alto, o sujeito promoveu uma ação de 50 mil reais, 50 milhões de reais, desculpem, e essa ação foi julgada improcedente. Há entendimento de que o juiz deve fixar com base no que ele considera razoável e não com base no valor da causa, no percentual de 10% a 20%, conforme a regra do artigo 85, parágrafo 2º. Eu sei que é diferente, mas explica um pouquinho como é que funciona no caso do direito penal. Direito penal, Ana. O direito penal, a gente volta um pouquinho no começo da nossa conversa, que como você não tem como monetizar o valor de uma liberdade, a praxe dos advogados que atuam nessa área, geralmente caminha para a contratação em valores fixos. Não há como se estabelecer um percentual sobre o êxito financeiro de uma demanda criminal. Então, nesse sentido, a contratação já vem sobre um valor fixo, o trabalho é realizado, pode ou não ter sucesso dentro da expectativa do cliente. Mas raramente a experiência mostra que há uma vinculação ao resultado efetivo do trabalho do advogado. Nós vemos aí no dia a dia, na praxe forense, aí, advogados que trabalham na famosa Operação Lava Jato e a mídia, de uma forma muito rotineira, apresenta a contratação de valores absurdos de honorários. Mas a população tem que entender que, certamente, primeiro, tem que verificar se de fato aqueles valores são verdadeiros, porque a contratação é algo privado entre cliente e advogado. Não tem nem como aferir, na verdade. Não tem como aferir, se isso de fato não é um boato, porque fake news hoje, elas se espalham de uma maneira muito rápida. 2, tem que levar em consideração todo o histórico do advogado, a competência, a formação, tudo isso é levado em consideração na formulação desses honorários e até mesmo a complexidade da causa, a relevância para a mídia da causa, enfim, tudo isso certamente é levado em consideração pelos advogados que atuam na área penal
para a formação do seu preço dos honorários contratuais. Mas perceba que daí não estamos falando de honorários de sucumbência. Sim, só abrir um parênteses, porque o momento exigia esse tipo de colocação. Bom, Alex, voltando à questão da sucumbência aí nos honorários, de sucumbência recursal, qual que é a função dos honorários de sucumbência recursal? Então, Ana, dentre as três novidades que eu havia dito para você, a primeira com relação à fixação para todas as ações entre 10 e 20, os honorários recursais, eu acho que eles são a segunda grande novidade que o Código trouxe como inovação em relação aos honorários. Por quê? Porque se a função dos honorários de sucumbência é estritamente remunerar o advogado por tudo aquilo que ele trabalhou num dado processo, não se mostrava razoável que a fixação terminasse, tivesse um fim na sentença de primeira instância. Porque todos nós sabemos que, na grande maioria dos casos, esse processo ele continua. A matéria é devolvida para o tribunal em segunda instância, muitas vezes devolvida para o STJ, STF. Ainda tem um longo caminho pela frente. Tem um longo caminho pela frente e o advogado continua trabalhando. Então, em razão disso, o Código tentou adequar essa realidade para propiciar uma remuneração efetiva e integral pelo trabalho aos advogados e determina que, então, que nos recursos apresentados aí sobre sentenças que fixam os honorários, o tribunal tem o dever de majorar os honorários, levando em consideração também o trabalho adicional na fase recursal. Então, como isso se dá na prática? Eu sou autor de uma ação, venci a ação e fui, a parte ré foi condenada ao pagamento do principal mais 10% de honorários. Essa parte ré interpõe recurso de apelação ao tribunal respectivo. O tribunal, ao analisar esse recurso e ao negar provimento a esse recurso, ele tem por dever a majoração dos honorários sempre no limite dos 20% lá que nós falamos do parágrafo 2º do artigo 85. Então, se ele fixou em 10, ele tem mais 10% para caminhar na majoração desses honorários. Prática forense, que tem demonstrado, principalmente aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo, a majoração tem ocorrido na média de 1 a 2% sobre o valor da causa. Então, se foi fixado no início em 10, tem vindo 11, 12% de honorários, uma majoração de 2%. Alex, foi um prazer ter você aqui no nosso programa hoje. A honra foi toda minha, Ana. Você fica desde logo convidado para continuar nos explicar todas as novidades que aconteceram com relação à sucumbência, porque teve muita coisa nova entre o CPC de 2015 e o anterior de 73. E você, nosso telespectador, fica desde logo convidado a nos enviar perguntas, sugestões, através do nosso e-mail códigodehonra@iasp.org.br. Até a próxima.